Olá, sejam todos bem-vindos. Discutiremos a partir da resolução de exercícios o assunto integral por partes. Então vejamos o seguinte exercício. A integral de x elevado à segunda potência multiplicado por ln de x dx. Vale ressaltar que, a partir da regra da integral por partes, nós resolveremos tal exercício da seguinte forma. U multiplicado por v menos a integral de v du. Dessa forma, precisamos identificar os 4 elementos. Quais são esses 4 elementos? O U, du, o v, dv. Vale ressaltar que nós iremos identificar todos esses elementos a partir do anagrama I late, sendo que o I representa a função inversa, o L representa a função logarítmica, o A representa a função algébrica, o T representa a função trigonométrica e o E a função exponencial. Então, nós vamos observar o integrando do nosso exercício e verificar quais tipos de funções são apresentadas neste integrando, sendo que x elevado à segunda potência refere-se a uma função algébrica e o ln de x representa uma função logarítmica. Nós percebemos no anagrama I late que o L, que é a função logarítmica, vem primeiro que o A, que é a função algébrica. Então, da esquerda para a direita, a função logarítmica vem primeiro do que a função algébrica no anagrama I late. Sendo assim, aquela que aparece primeira, nós chamamos de U, ou seja, U é igual a ln de x. Como nós precisamos identificar o du, nós vamos derivar o u. Então, du, a derivada de u em relação a x, é igual a derivada de ln de x, é 1 dividido por x dx. O que sobra do nosso integrando vai ser o nosso dv. Dessa forma, dv é igual a x elevado à segunda potência dx. Como nós temos o dv, para determinar o v, nós vamos aplicar a integração. Então, integrando o dv, nós temos o v, que é igual a x elevado à terceira potência, dividido por 3. Vale ressaltar que conservamos a variável x, somamos uma unidade ao expoente, 2 mais 1, 3, dividido pelo novo expoente, que é 3. Dessa forma, nós temos que v é igual a x elevado à terceira potência dividido por 3. Como nós já identificamos os 4 elementos, para resolvermos a nossa integral, vamos substituir a partir da regra da integral por partes. Dessa forma, nós temos que a integral de x elevado à segunda potência multiplicado pelo ln de x dx é igual a ln de x multiplicado por x elevado à terceira potência dividido por 3, menos a integral de x elevado à terceira potência dividido por 3, multiplicado por 1 dividido por x dx. Para continuar a resolução da nossa integral, nós percebemos que ainda existe uma integral para ser resolvida. E o integrando desta integral, que é x elevado à terceira potência dividido por 3, multiplicado por 1 dividido por x dx, isso pode ser simplificado. Ou seja, 1/3 do integrando pode sair da integral, x elevado à terceira potência dividido por x, nós podemos simplificar a partir da regra da divisão de potência de mesma base. Dessa forma, nós temos que x elevado à terceira potência dividido por x, nós conservamos o x e subtraímos os expoentes e obtemos como resultado x elevado à segunda potência. Reescrevendo nossa integral, nós temos que a integral de x elevado à segunda potência multiplicado pelo ln de x dx é igual ao ln de x multiplicado por x elevado à terceira potência dividido por 3 menos 1/3 multiplicado pela integral de x elevado à segunda potência dx. Dessa forma, nós temos que a integral de x elevado à segunda potência multiplicado por ln de x dx gera como resultado x elevado à terceira potência dividido por 3 multiplicado por ln de x menos 1/3 multiplicado por x elevado à terceira potência dividido por 3 mais c. Vale ressaltar que toda integral indefinida gera como resultado uma constante de integração.
por isto mais c no final. Sendo assim, nós podemos simplificar o resultado da integral. E aí nós temos que a integral de x elevado à segunda potência multiplicado por ln de x dx igual a x elevado à terceira potência dividido por 3 multiplicado por ln de x menos 1/9 multiplicado por x elevado à terceira potência mais c. Vale ressaltar que nós geramos como resultado 1/9 a partir do produto entre 1/3 multiplicado por 1/3. Dessa forma, podemos simplificar o nosso resultado colocando em evidência x elevado à terceira potência dividido por 3 em evidência. Para simplificar o nosso resultado, nós podemos reescrever o resultado da integral de x elevado à segunda potência multiplicado por ln de x dx, x elevado à terceira potência dividido por 3 multiplicado por ln de x menos 1/3. Vale ressaltar que na expressão anterior, o x elevado à terceira potência dividido por 3, ele é comum aos dois termos da expressão anterior, mais a constante de integração. Para sabermos se isso está correto, basta aplicarmos a propriedade distributiva, ou seja, se eu multiplico o que está fora do parênteses por tudo que está dentro do parênteses, volta a ser o que era antes. Então, o nosso resultado está correto. E assim finalizamos a resolução do exercício. Obrigado pela atenção. Continue seus estudos.